Muito bem, irmãos. Já vou pedir aí para você abrir sua Bíblia no primeiro capítulo o pessoal lembrou, hein? Atos dos Apóstolos. Hoje começa nossa jornada por dentro, mergulhados no livro de Atos. E aí, se você não está no grupo do WhatsApp da igreja, não recebeu, nós já temos o calendário até o dia 16 de dezembro, de qual capítulo vai ser pregado todo domingo, de hoje até o dia 16 de dezembro. Se você não tem o PDF, aqui você vai poder pegar com a Bia e com o Edu lá no fim, eles estão de colete, o pessoal da integração. Você pode pegar com eles têm um marca-bíblia com a data, os domingos de cada mês e qual é o capítulo, porque aí você em casa medita nesse capítulo, fica mais fácil de quando chegar no domingo da pregação, você já estar assim, habitando no texto, né? Tudo que a gente vai falar aqui já é muito familiar para você, de tanto que você vai ter lido o texto em casa. Então, no final, passa ali pela Bíblia e pelo Edu e pega o seu marcador de Bíblia com o cronograma do que a gente vai pregar hoje até o final do ano. Vamos orar? Antes de a gente começar a nossa reflexão. Pai de amor, obrigado por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já falou, por tudo que o Senhor manifestou entre nós hoje e em todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Senhor, bendito seja o teu nome, sobre tudo e todos, acima de todo o nosso entendimento, acima de todo principado, acima de toda forma de governo, acima dos nossos pensamentos, reine sempre o Senhor. E seja a tua palavra ecoada nas profundezas do nosso espírito e da nossa alma, para nos encontrarmos em ti e sermos tocados por ti, transformados em tudo que precisamos ser transformados. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém. Você que está visitando a gente, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo a gente também, seja muito bem-vindo. Você que já é de casa, também bem-vindo. Somos todos bem-vindos no amor de Jesus. Atos 1. Antes da gente ler, a gente vai ler os versículos de 1 a 9. Mas antes da gente ler, esse primeiro culto, talvez ele seja de uma importância maior, porque a gente vai introduzir o livro de Atos. Dar uma introdução, tentar assim deixar o mais claro, simples possível, o que é esse trecho da Bíblia Sagrada que você carrega na mão aí e eu também. Então, Atos foi escrito por um camarada chamado Lucas. Ele é o autor do Evangelho, ele também é o autor do Evangelho que leva o seu nome. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos são dois livros que o apóstolo Lucas escreveu. Primeiro ele escreve o Evangelho e depois ele se concentra em escrever esse segundo livro. No capítulo 1, no versículo 1 aí de Atos e lá de Lucas também, a gente percebe que ele tem um cara para quem ele endereça o livro. Tanto o Evangelho quanto o Atos tem um tal de Teófilo para quem ele escreve. Ó, excelentíssimo Teófilo, conforme escrevi no primeiro livro, relatando as coisas que o Senhor Jesus fez. Quem é esse Teófilo?
Provavelmente isso não é certeza, mas naquela época a gente está falando de algo que foi escrito assim mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Então, 2000 anos atrás, não existia a Companhia Suzano. Então, papel não era nada fácil de achar. Um papiro custava muito dinheiro. Escrever uma carta, achar tinta, uma pena decente e um papiro era caro demais. Então, alguns escritores se utilizavam de um amigo patrocinador que doava ou o valor ou doava a matéria-prima para que fosse escrito o negócio. Talvez tenha uma chance assim muito considerável de que esse Teófilo seja um amigaço de Lucas que patrocinou o papiro para ele escrever esse texto que dura 2000 anos e está na minha mão e na sua mão. Então, logo de cara a gente vê como que um coração generoso em simplesmente, talvez, doar o valor de um papel onde vai ser escrito um livro que daqui a pouco vai se tornar sagrado. Um coração generoso fez com que a história transformadora dos evangelhos e do livro de Atos chegasse na sua mão e na minha mão, glória a Deus. Então ele escreve para esse Teófilo, mas é óbvio que a intenção de Lucas não é que o Teófilo apenas leia o que ele vai escrever. A ideia dele, claro, é que a igreja, os cristãos, tenham acesso ao que ele está escrevendo. Então a gente pode entender que o Evangelho de Lucas é Lucas apresentando Jesus, o Senhor da igreja. E em Atos dos Apóstolos, Lucas está apresentando a igreja do Senhor Jesus. Os dois livros são como um volume só, únicos. Uma continuidade. Tanto que se você vai lá ler o Evangelho de Lucas e acabou o Evangelho de Lucas, você emendar com Atos, parece que você está assim, na mesma empreitada de leitura, a mesma intensidade da escrita do Lucas, ele te envolve na forma de contar a história, de dizer o que está acontecendo. E o que Lucas escreve em Atos, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 28, a gente vai ler tudo o que aconteceu durante mais ou menos 30 anos. De Atos 1 até Atos 28 se passaram mais ou menos 30 anos. E aí a gente tem dois personagens principais no livro de Atos. Primeiro é Pedro. Do capítulo 1 até o capítulo 12, Lucas se concentra em falar como foi a vida formidável de missão, de entrega, de cuidado, de pastoreio de um camarada chamado Pedro. Do capítulo 13 até o final, Lucas se concentra em contar para nós a vida, as viagens, o ministério de um cara também extraordinário chamado Paulo. No começo era Saulo, depois veio a se chamar Paulo. Aí tem um detalhe importantíssimo quando a gente vai estudar o livro de Atos. Você não pode ler o livro de Atos e ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios e estudar do mesmo jeito, porque o livro de Atos é um livro histórico. E a carta de Paulo aos Coríntios, aos Filipenses, as cartas, as epístolas, são cartas pastorais. Isso quer dizer que as cartas transmitem, de certa maneira, uma doutrina. Sempre a carta está visando corrigir um erro, acertar um mal-entendido, corrigir
uma heresia. Então as cartas têm assim um tom de doutrina, ou seja, você lê e tem coisas ali que você aplica na fé de uma maneira direta. Agora, o livro de Atos não é um livro de doutrina, é um livro de princípios. Ele está contando uma história, então não quer dizer que o que aconteceu literalmente ali tem que ser replicado nas igrejas como uma doutrina, mas o princípio, o coração, a motivação, aquele movimento interior que fez com que tudo aquilo ali acontecesse, o princípio é o que está sendo comunicado para mim e para você. Então a gente vai começar a estudar um livro cheio de princípios, cheio de coisas que a gente vai pegar e vai perceber como vai aplicar nas nossas realidades que nem sempre são iguais, ou quase nunca são iguais. E aí a gente pode ir para o texto. Atos capítulo 1, nós vamos ler versículos de 1 a 9. Então, a gente já sabe que é o apóstolo Lucas falando. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então você já sabe, esse primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo a eles durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete saber tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas diante deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. No versículo 1, Lucas ele dá uma informação importante. Ele fala que no primeiro livro ele relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Repete assim comigo: fazer e ensinar. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse fazer e ensinar. Mas não é à toa que Lucas escolheu essa ordem para as coisas. Ele relatou tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Versículo 3. Depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. E Jesus ficou ali 40 dias falando do reino de Deus para os discípulos. Meu irmão, aqui a gente já começa a extrair, a garimpar, a cavar e achar
lições muito preciosas para a gente. Muito preciosas. Nós vivemos numa época de religiosidade, assim, muito intensa. É a era em que as religiões, o misticismo, a coisa mais mística, está na moda. E isso porque 100, 200 anos atrás, aconteceu um negócio assim com a gente que se chamou iluminismo, que deu lugar à modernidade. O que isso significa? O que uma pessoa do iluminismo, da modernidade pensa? É muito fácil. Ela acha que é a razão, pensamento, a coisa mais importante que tem. Esse negócio de fé, espiritualidade, coisa que você não enxerga, isso tudo é pra gente assim fraca, meio burra. Então, gente boa mesmo, importante, inteligente, não se apega a esse negócio de espiritualidade. Ele pensa, ele raciocina. Só que isso não vingou. Enquanto o iluminismo apostou todas as fichas nessa forma de pensamento em que a razão domina tudo, o que a gente conseguiu? 2 guerras. Quantas doenças surgiram? Quanto caos surgiu mesmo com toda essa obsessão pela razão, por ter assim o pensamento como a coisa mais importante. Então a humanidade, de certa maneira, ficou desgostosa dessa ideia. Qual que é a reação imediata? A espiritualidade que décadas atrás, séculos atrás, estava em baixa, voltou a crescer. Por isso que hoje a gente tem um monte de religião por aí. Kármica, hinduísta, os espíritas, e é uma misturaiada de coisa, mas está no auge. Não ter uma religião hoje é brega, é cafona. Alguém tem que ter uma religião. Só que a gente sabe que a nossa fé cristã não é uma forma religiosa de ser. É a forma como o nosso coração crê numa pessoa, Jesus de Nazaré. A pessoa de Jesus é o centro de toda a nossa forma de pensar, de sentir e de viver. Mas tem uma coisa importante, meu irmão. Nesse mundo cheio de religião, cheio de história, tem um monte de cristão que sabe de cor a história de Jesus quando ressurgiu. Na Páscoa, conta direitinho a história como foi. Leu na Bíblia, sabe que Jesus ressuscitou, canta que é uma beleza, mas não consegue se apegar à realidade da ressurreição para a sua vida. A ressurreição de Jesus é uma história da tradição da religião dele, mas ele não conseguiu ainda entender como é que a ressurreição de Jesus me afeta. Essa é a primeira coisa que no livro de Atos a gente aprende. Depois de ter morrido, se apresentou como? Vivo, com muitas provas incontestáveis. E durante 40 dias falou do reino de Deus. Jesus, presta atenção nisso, meu irmão. Jesus só falou tudo o que ele tinha para falar sobre o reino de Deus depois que os discípulos viram ele ressuscitado. A ressurreição é o evento mais importante da Bíblia, da nossa vida, da nossa fé. O Natal não teria importância nenhuma se não houvesse a
ressurreição. A ressurreição de Jesus tem que ser um elemento transformador na nossa realidade. Ver Jesus ressurreto desmonta a nossa fragilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus não é uma divindade que eu admiro. Jesus é o Cristo que morreu e ressuscitou. Então, para a ressurreição de Jesus ter impacto na minha vida, eu preciso saber o que em mim tem que morrer e o que precisa reviver. O que em mim Jesus está chamando para morrer, para dar lugar àquilo que precisa nascer. É esse encontro, esse olhar com Jesus que faz com que qualquer conversa sobre o reino de Deus faça sentido. Se tudo que a gente conversar sobre o reino de Deus não for baseado na realidade, na verdade, de que Jesus milagrosamente está desfazendo aquilo que não presta muito em você e reconstruindo em você um caráter de gente parecida com Jesus, para você ser muito mais do que você é hoje, se a gente não viver a partir disso, qualquer coisa sobre o reino de Deus, sobre Jesus, vai ser, sabe o quê? Conversa sobre Jesus. Conversar sobre Jesus, a menina do Google faz melhor do que você e eu. A Siri do seu iPhone faz melhor. Um papagaio faz melhor. Se for só para conversar, falar, qualquer dispositivo faz isso melhor. Jesus se apresentou ressurreto e aí falou sobre tudo que ele tinha para falar do reino de Deus. A igreja cresce, se fundamenta quando a gente começa a humildemente reconhecer que a gente não é tudo isso que pensa que é. Que tem muita coisa na gente que não presta muito não. Que a gente arrasta com a barriga, coisa que a gente já devia ter largado na cruz faz tempo. Primeira disposição da igreja é esse coração humilde, que diante de Jesus e da ressurreição, aceita pensar: o que eu tenho carregado que eu já devia ter deixado para trás faz tempo? Versículos 4 e 5, Lucas diz assim, que Jesus, comendo com eles, determinou que eles não saíssem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Que promessa? O batismo com o Espírito Santo. Olha como o livro de Atos é cheio de detalhe. Lucas ele não chega assim para mim, para você e fala, ó, aí Jesus começou a falar para eles que não era para sair de Jerusalém. Lucas não falou assim. Ele tem um cuidado, meu irmão. Então, se você vai ler Atos, respira fundo e vai lendo com calma, porque tem esses detalhes que dão todo o tom do negócio. Ao invés de Lucas dizer que Jesus só começou a falar que não era para o pessoal sair de Jerusalém, como é que começa o versículo 4? E comendo com eles. Jesus faz uma refeição e Lucas faz questão de contar isso para você e para mim. Jesus coloca todo mundo diante de uma mesa.
antes de Jesus falar aquilo que de principal ele tinha para falar, ele come com os amigos. Ele coloca todo mundo, sabe onde? Num patamar de igualdade. Porque nenhuma igreja encarna, vive a vontade de Deus se todo mundo não tiver ciente de que quem chama Deus de Pai não escolhe irmão. De que embaixo da cruz tem sombra para todo mundo. A mesa é o lugar onde Jesus nos põe, para a gente saber que nenhum lugar onde Jesus esteja é um lugar de desigualdade. Isso não existe para Jesus. Comendo com eles, todos nós, meus irmãos e irmãs, somos parte uns dos outros. A nossa maneira de ser é a maneira de quem está sentado na mesa. Todo mundo tem acesso a tudo. Todo mundo se olha na mesma altura. E aquele que não alcança alguma coisa que está perto de mim, generosamente eu entrego para ele. Então Jesus começa a falar, mas Jesus não sai falando de qualquer jeito. Jesus não sai assim fazendo escândalo. Ou como um pastor uma vez falou, que eu achei assim muito bem sacado, ele falou: Jesus não chega de Kombi, sabe? Fazendo algazarra de qualquer jeito. Não, põe todo mundo aqui na mesa, vem cá entender o seu lugar e o lugar do seu irmão. Não é de qualquer jeito. Tem uma postura para você aprender direito. E aí Jesus fala que não era para o pessoal sair de Jerusalém, mas era para esperar. Fala assim, esperar. Meu irmão, quantas vezes você está assim, ó? Às vezes eu vou esquentar a comida do Pedro. 30 segundos no micro-ondas. Eu ponho o prato, eu aperto 30 segundos. 30 segundos. No 22 eu estou irritado, porque ainda faltam 22 segundos. Já aconteceu com você isso? De estar esperando no micro-ondas assim, e 15 segundos parece que é uma eternidade. Esse é um exemplo, o micro-ondas é um exemplo simples, porque ele fala assim da nossa modernidade tecnológica e tudo mais. Porque a tecnologia fez a gente se tornar o quê? Compulsivamente ansiosos. A gente não sabe esperar. Seu 3G, você está carregando o seu Facebook, aí o seu 3G demora assim 10 segundos a mais do que deveria. Aí você esquece que em 2004 no Orkut nem 3G você tinha. Você tinha que esperar aquele bendito barulho da telefônica discando e 15 minutos para abrir uma página do Orkut. Mas hoje não, 10 segundos que o Facebook não abriu, já não presta, Claro, não quero saber mais da Claro, vou trocar de operadora, celular ruim. Jesus, desde aqui dessa época, está ensinando para a gente, sabe o quê? Que a ansiedade é uma doença incubada na gente. Uma hora ou outra,
essa crise aparece na gente. Uns são mais, outros são menos, mas a gente é ansioso. E quando Jesus está falando, vocês vão receber o Espírito Santo, o negócio agora vai ficar power, vai ficar bom, espera. Jesus põe todo mundo para cima, começa a falar das coisas que vão acontecer e de repente o que ele diz? Não saiam daqui, mas esperem. Esperar. A verdade é que a gente não sabe esperar. Conter a ansiedade é um dos maiores desafios que eu e você enfrentamos, é ou não é? A ansiedade de querer controlar o tempo, de querer que a coisa aconteça agora, aconteça rápido. E a ansiedade normalmente ela aparece por quê? Porque ela é fruto, sabe do que, meu irmão? Da expectativa que a gente cria das coisas. E a gente, quando cria expectativa em relação a alguma coisa, é porque essa coisa, ela não é o quê? Certeza. Você não tem certeza de alguma coisa, mas você queria muito que aquilo acontecesse. O que você criou no seu coração? Expectativa. Sempre que a gente está assim com a expectativa de alguma coisa acontecer, batata, você vai ficar ansioso. E Jesus falou, espere. E se quando Jesus fala para a gente esperar, a gente está esperando na expectativa de que Jesus faça alguma coisa, a gente vai ficar assim ansioso mesmo. Porque Jesus não está falando para a gente esperar baseado em algo que é um talvez, algo que é incerto, algo que é um será. Não. Jesus está falando, esperem o quê? A promessa do Pai. Pronto. Porque qualquer promessa que Deus faz não é uma expectativa de um será, de um talvez. Mas qualquer promessa que Deus faz é uma convicção, é uma certeza, vai acontecer. Jesus está falando, espera, porque vai acontecer o que o Pai prometeu. Se eu sei que é o que Deus falou, então eu não tenho a expectativa de que vai acontecer, eu tenho a certeza. Se eu tenho certeza que vai acontecer, tempo a mais ou tempo a menos, não é problema meu. Eu espero. Eu sei quem falou. Eu sei quem é o Pai que me disse o que disse. Eu espero. Então não tenha ansiedade quando eu me apego à palavra que Deus falou, à certeza do que Ele disse. E qual é a promessa? Qual é a promessa do Pai? Que viria um batismo maior do que o batismo de João. Versículo 5, certo? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Por que Jesus está falando isso? Por que ele mencionou João Batista assim do nada? Porque João Batista batizou com quê? Como o próprio Jesus falou. Com água. Uma pessoa, quando é batizada com água, o lado de fora fica completamente o quê? Molhado.
E o lado de dentro? Não, né? Pelo menos eu espero que você nunca tenha visto alguém ser batizado por dentro. Não dá. Mas Jesus está falando o quê? Que o batismo de João encharcava completamente o lado de fora, mas não atingia o lado de dentro. Mas o Pai prometeu que ia vir o dia em que todo ser humano ia ser batizado, não só com água, que só afeta a parte de fora do corpo, mas com o Espírito Santo, que assim como a água, que cobre todo o exterior do corpo, cobriria de fogo o lado de dentro, de homens e mulheres em todos os tempos. O que Jesus está falando é que o Pai prometeu que ia chegar o dia em que o Espírito Santo ia encharcar do lado de fora e do lado de dentro homens e mulheres que levariam a face de Deus através de um projeto chamado igreja. A igreja é a comunidade de pessoas afetadas, marcadas pela realidade de Deus, do lado de dentro, nas profundezas onde eu não enxergo, mas que você sabe que está aí, que precisa ser mexido e sacudido por Deus. Versículo 6: Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha só, como a gente às vezes é igual a esses discípulos, cabeça dura, chongo. Jesus acabou de falar que o que Deus vai fazer tem a ver com o que acontece do lado de dentro. Jesus está falando do reino de Deus, de uma realidade que é invisível, mas que afeta todo mundo, que muda uma forma de política numa cidade, que altera a maneira de seres humanos se olharem numa sociedade. É o reino de Deus, é uma realidade que ninguém toca, mas que todo mundo é tocado por ela. Aí os discípulos, ansiosos, ambiciosos, querendo assim ter o poder de volta na mão, querendo ser reconhecido pelos outros, querendo que os outros países voltem a reconhecer os judeus, os israelitas como os caras, fazem uma pergunta estúpida para Jesus. Jesus, tudo isso que o Senhor está falando, maravilhoso. Isso é tão maravilhoso que eu só consigo pensar numa coisa. Vai ser nesse dia que Israel vai voltar a ter um rei que vai dominar sobre as nações, que vai reinar, que vai mandar e desmandar, que vai trucidar exércitos. Os discípulos estão apegados ao quê? Ao que é terreno, ao que é humano, passageiro. Os discípulos estão fazendo com que toda a ação de Jesus seja direcionada para a cobiça deles, cobiça de ser reconhecido, de ter o poder na mão. Jesus acabou de falar de uma ação profunda do Espírito Santo e eles estão limitando a ação de Deus à política. Mesquinhez, ansiedade. A nossa tendência, meu irmão, é essas vezes. Presta atenção nisso. Nossa tendência é achar que
todo o movimento de Deus, toda a ação de Deus em nós, está limitado às nossas carências, às nossas faltas afetivas, às nossas fantasias. A gente, se não prestar atenção, acha que Deus é o gênio da lâmpada, que eu esfrego, agrado, faço um carinho, ele sai e realiza o que eu chamo de desejo, me deixa completamente satisfeito, realizado. Jesus chama discípulos, não chama Aladim. Deus não é gênio de lâmpada. E os discípulos estão com Jesus o tempo inteiro e não entenderam isso também. Nós somos ansiosos desse jeitinho. A gente quer resposta rápida também. Quer que Deus resolva a nossa desgraça assim. Jesus, é nesse tempo, quando, fala a verdade, às vezes você está assim no meio do perrengue, e quando a gente está nesse perrengue, a gente quer perguntar para Deus, mas Deus, até quando esse negócio vai assim durar na minha vida? Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Quando? A gente quer resposta rápida, quer saber do tempo, quer controlar quanto tempo Deus vai levar para fazer alguma coisa. Os discípulos também. Aí no versículo 7 e 8, Jesus dá uma resposta. Não cabe a vocês saber tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber poder. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus dá um basta na ansiedade do povo aqui. Ele fala: não é da conta de vocês saber o quando. Não gaste seu tempo pensando no quando. Abra mão dessa ansiedade. E Jesus dá a solução para isso. Como? Poder para ser testemunha, para fazer Cristo ser reconhecido. Onde? Jerusalém, onde eles estavam, Judéia e Samaria, que era o entorno ali, e confins da terra, que era o planeta inteiro. Aqui a gente já percebe que o livro de Atos não é um livro de doutrina, mas de princípio. Porque se a gente achar que o livro de Atos é um livro de doutrina, então a gente vai achar que a resposta de Jesus sobre como a gente luta com a ansiedade, recebe o Espírito Santo e cumpre a vontade de Deus, tinha que ser em Jerusalém. Se o livro de Atos fosse um livro de doutrina, então a gente ia ter que ir todo mundo lá para Jerusalém, porque ia ter que esperar lá o Espírito Santo vir e fazer alguma coisa. Mas não é uma doutrina, é um princípio. Qual é o princípio que está impregnado aqui? Quando Jesus fala, deixe teu coração aberto agora, meu irmão. Quando Jesus fala, vocês vão esperar em Jerusalém, até o Espírito Santo chegar e fazer alguma coisa. Sabe o que Jesus está falando? Sabe qual é o princípio? Sejam unidos. Estejam juntos. Quando Jesus falou, esperem em Jerusalém, o que ele está dizendo é, tudo que eu tenho para
revelar para vocês, só vai chegar se vocês se olharem, não mais como concorrentes, mas como semelhantes. Sejam unidos. Estejam juntos. Permaneçam em comunhão, reunidos. O princípio é: o Espírito Santo age onde seres humanos se dispõem a permanecerem o quê? Juntos. Então, se você chegou aqui hoje com a ideia de que Deus é um Deus de experiência individual para resolver só o seu problema, sem te trazer para dentro de um lugar de fraternidade, de abraço, de comunhão, de aperto de mão, de olho no olho, de amparo, eu espero que o seu coração seja tocado pelo Senhor agora e você entenda que nós não somos um shopping cheio de gente atrás do seu próprio comércio. Nós não somos uma reunião de pessoas, cada um atrás do seu próprio interesse de compra. Nós somos uma família. A imagem e semelhança de Deus passa pela nossa identidade de família. E olha que interessante. Jesus profetizou. Falou: a comunhão de vocês vai ser a turbina propulsora que vai levar ao meu reino, a minha palavra de salvação, restaurando, resgatando, reconstruindo seres humanos em todo lugar, em Jerusalém, depois Judéia e Samaria e confins da terra. Sabe o que Lucas fez que é genial, quando você vai ler aí o livro de Atos? Esse versículo 8 está organizado no livro de Atos inteiro. Do capítulo 1 até o capítulo 7, Lucas narra o evangelho sendo pregado em Jerusalém. Do 1 ao 7 é em Jerusalém. Aí do 8 ao 12, sabe onde que Lucas está narrando o evangelho ser pregado? Judéia e Samaria, ali em volta. E do 13 ao 28, até o final, confins da terra, as viagens missionárias de Paulo, em Roma, Filipe, em todos os lugares fora de Jerusalém, Judéia e Samaria. Então o livro de Atos, olha como isso é lindo, ele organizou de maneira que a gente perceba que a palavra de Jesus se cumpriu ali. Mas a gente sabe que a palavra de Jesus se cumpriu também, por quê? Você crê em Jesus? Chegou no seu coração o evangelho de Jesus, sim ou não? Você mora no Brasil? Brasil é o quê? Confins da terra. Jerusalém está lá no miolo. Nós que cremos somos a prova de que a palavra de Jesus, 2000 anos depois, é viva e verdadeira. Nós somos o confins da terra. Chegou na minha casa e na sua. E aí? Comunidade. Esse é o segredo, meu irmão. Eu sei que você pode ter entrado aqui com um problema do tamanho desse prédio.
Pode ser que você entrou aqui querendo assim ser consolado. E eu tenho certeza que nesse lugar, pela misericórdia do Senhor e para a glória dEle, só dEle, muitas pessoas têm sido consoladas, acalmadas, recuperadas na sua dignidade, no seu ânimo. Muita gente tem reencontrado paz para conseguir dormir. Nesse lugar, onde a palavra de Jesus tem sido pregada e nenhuma outra palavra. E eu creio que Deus pode te alcançar na sua necessidade pessoal. Mas não deixe o inimigo te enganar com uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus não tem compromisso com a sua necessidade pessoal apenas. Toda ação milagrosa de Deus por você e para você é para fazer algo novo de você. E algo novo de você te coloca onde? Dentro da comunidade. Nesse lugar milagroso. Não perca isso de vista, meu irmão. Você está aqui, eu estou aqui com você. Nosso encontro é milagroso. E você sabe que o mundo está começando a entender esse negócio que a igreja de Jesus está pregando faz 2000 anos. As coisas estão mudando para o pessoal assim, capitalista, os empresários, multimilionários, as megas empresas. O negócio está mudando. Você já viu feira livre, sabe feira? Você já viu que tem um monte de shopping fazendo feira? Quem já viu alguma feira dentro de shopping? Em São Paulo já tem uns, não são muitos. Feira mesmo. Peixe, maçã, banana, gente gritando dentro do shopping. Sabe o que é isso? Você sabe por que o chão do shopping é bem liso? Não? Eu vou te falar. Isso foi falado numa conferência que aconteceu há alguns meses, e eu pude ouvir o relato de um pastor, empresário, que trouxe isso. Sabe por que o chão do shopping é lisinho? Para você andar devagar, com medo de cair. Porque se você anda devagar, o que acontece? Você olha com muito mais calma as lojas. Por que o assento, a mesa lá para você comer na praça de alimentação é tão dura, ruim? Porque shopping não é para você ficar sentado comendo, é para você circular e comprar, deixar dinheiro. Olha só como são detalhes que a gente nem sabe e que são premeditados por quem detém assim o império para forçar a gente inconscientemente a gastar mais, comprar. Então, até outro dia a lógica era essa: fazer de tudo para a pessoa comprar, circular, gastar. Mas o poder do dinheiro, da compra, já está mais que comprovado que não muda a vida de ninguém. Não mexe com ninguém. Aí o pessoal está mudando. Agora tem feira dentro de alguns shoppings. E isso vai ser, diz esse empresário, pastor, que é uma tendência. Porque a feira traz o quê? Essa ideia de coisa familiar, raiz. Os bancos de praça de alimentação estão mudando. Você está reparando? Eu sou de Mogi. Se você vai no shopping de Mogi, tem 2 áreas de alimentação lá. Já foi? A antiga lá embaixo e a nova. Você já notou a diferença das duas? A antiga segue esse padrão de gaste o mínimo de tempo comendo. Senta e levanta logo e vai gastar. Então aquele banco antigo, duro.
A parte nova, como é que é? Tem um sofazinho bacana, tem até um cara tocando piano lá. Cadeira acolchoada, uma tendinha, para você ficar. Porque o planeta, a sociedade está entendendo uma coisa que a gente, em Jesus, já entendeu. Nenhum ser humano é uma ilha. Todos nós nascemos um para o outro, para a relação, para o encontro, para a conversa. Eu louvo a Deus porque nessa igreja nós tivemos já muitos exemplos com muitas famílias que puderam ser amparadas nos momentos de dor, de angústia, de desespero, de sofrimento. Porque, louvado seja Deus, esse lugar tem sido um lugar de encontro, de corações generosos, doadores. E aí a gente encerra, ouvindo que Jesus falou, que é o resumo do livro de Atos, é o versículo 8. Mas, vocês vão receber poder, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Não é curioso isso? Jesus falou que o Espírito Santo vai dar para a gente poder para ser testemunha. O que é uma testemunha, meu irmão? Alguém precisa de poder para ser testemunha? Já viu alguém assim no tribunal, dando um gamegamerá, um negócio assim poderoso para testemunhar alguma coisa? Recebendo um poder, uma luz, um raio poderoso. Não é assim bem engraçado que Jesus está falando que a gente vai ter poder para ser testemunha, sendo que na nossa cabeça é uma coisa simples. Ser testemunha é nada mais do que você falar uma versão de uma história que você sabe. Para isso você não precisa de poder. Precisa ou não? Depende. Se você é discípulo de Jesus, então a sua forma de vida, sabe qual é? A do versículo 1 que você repetiu comigo. Contou o que Jesus começou a fazer e ensinar. Fazer primeiro para depois ensinar. Se a gente quiser ser um tipo de cristão que só fala, que só ensina, que só tem a conversa, aí você não precisa ter poder para testemunhar nada, você só fala mesmo. Mas você vai ser, como Paulo falou, um sino que só faz barulho e não muda a vida de ninguém. Quando Jesus fala que nós vamos ter poder para ser testemunhas, é isso. É que a partir de agora, essa comunidade sagrada é a comunidade de homens e mulheres, irmãos e irmãs, gente de todo tipo, que na vida vai ser marcado pelo Espírito Santo de Deus para fazer e falar, para ser e depois explicar, para revelar uma transformação interior, para depois anunciar a causa dessa transformação, para traduzir um movimento transformador de Deus na forma de ser, em casa, com a esposa, com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai,
no trabalho, na escola, onde você convive. Primeiro é reverente, reconhecer que você não é tudo isso que você pensa e que muita coisa em você precisa ser parecida com Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, para depois tudo que sair da sua boca ser apenas um testemunho daquilo que você em Deus já é. O livro de Atos é esse livro lindo que nos traz para a comunidade, que nos faz viver de abraços, que nos coloca diante do desafio de revermos quem nós somos, de fazer uma releitura dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos impulsos cheios de cobiça, e olharmos para o Jesus ressuscitado, que mata de nós o que nos torna menos do que a gente pode ser e nos aponta direto para a cruz. E na cruz nós vamos, para a cruz nós vamos, todos juntos, abraçados e de joelhos, em nome de Jesus, amém?